o milagre que a medicina não pôde explicar. Alessandro tinha apenas 32 anos quando os médicos lhe deram a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sentado na pequena sala do Hospital Público de São Paulo, com as mãos trêmulas segurando o laudo, ele ouviu o médico dizer com voz séria: Senhor Alessandro, você tem a síndrome de Budd-Chiari. Sua veia hepática está obstruída, o fígado está aumentando, e sem um transplante urgente, o risco de falência do órgão é muito alto. As palavras ecoaram em sua mente como um martelo. Ele olhava para a esposa, Carolina, que chorava em silêncio ao seu lado, com as mãos entrelaçadas em oração. A síndrome de Budd-Chiari é rara e grave. Os médicos explicaram que mesmo com medicamentos a pressão no fígado continuaria subindo, e a única solução definitiva seria um transplante, mas a fila era longa, e o tempo curto. Alessandro sentia uma dor constante no lado direito do abdômen, como se algo o esmagasse por dentro. As noites eram piores, o inchaço nas pernas o impedia de dormir, e a pele amarelada no espelho o lembrava, a cada manhã, de que sua vida estava escapando. Ele era um homem simples, trabalhador. Desde os 18 anos carregava sacos de cimento em uma construção civil, suando sob o sol para sustentar a família. Nunca tinha sido de frequentar igrejas, embora Carolina, criada na congregação cristã no Brasil, sempre o convidasse. Um dia você vai ver, Alessandro. Deus ouve, ela dizia. Ele sorria, agradecia, mas nunca tinha sentido necessidade. Até aquele dia. Foi numa tarde de domingo, quando a dor se tornou insuportável, que Carolina o levou pela mão até a pequena congregação da CCB no bairro do Belenzinho. O prédio era simples, sem luxo, apenas paredes brancas e bancos de madeira enfileirados. Ao entrar, Alessandro se surpreendeu com o silêncio reverente. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando um hino que ele nunca tinha ouvido. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Minhas dores e aflições, leva-as tu, Senhor, asterisco. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. Ninguém chamava atenção para si. No fundo, um ancião de cabelos brancos e voz firme dirigia a reunião com uma serenidade que tocou Alessandro. Ele sentou-se no último banco, envergonhado como se não pertencesse àquele lugar. Mas quando o ancião pediu que os presentes orassem pelos enfermos, Carolina se levantou. Com lágrimas nos olhos, ela disse apenas: meu marido está muito doente, irmãos. Peço que orem por ele. Não houve alarde nem dramatização. Apenas mãos que se ergueram em silêncio, e vozes que uma a uma suplicaram: Senhor, tem misericórdia. Alessandro sentiu algo estranho naquele momento. Não era só a dor física, era como se uma carga invisível o esmagasse há anos e ali, pela primeira vez, ele permitiu que os ombros relaxassem. Quando o ancião se aproximou e colocou a mão em sua cabeça, orando em voz baixa, ele não resistiu. Chorou. Nas semanas seguintes, Alessandro começou a frequentar os cultos. Não entendia tudo, as palavras do ancião sobre a fé, a obediência, o amor de Deus soavam distantes para um homem que sempre havia confiado apenas em suas próprias forças. Mas algo o atraía, a paz daquele lugar, a forma como os irmãos se tratavam com respeito, como as crianças brincavam em silêncio nos fundos, como as mulheres serviam o pão e o suco da Santa Ceia com tanta reverência. Um domingo, após a reunião, o ancião o chamou. Irmão Alessandro, você já foi batizado? Ele balançou a cabeça, envergonhado. Eu nem sei se mereço. O ancião sorriu. Ninguém merece, filho. É pela graça de Deus. Se você crer e se arrepender, as águas do batismo lavam tudo. Aquela simplicidade o comoveu. No domingo seguinte, Alessandro desceu às águas. A piscina batismal era modesta, coberta por um pano branco. Quando o ancião mergulhou, ele sentiu como se algo se quebrasse dentro de si. Ao sair, abraçado pelos irmãos, uma certeza o invadiu. Deus está aqui. O milagre não veio de imediato. Os médicos continuavam a monitorar seu fígado, e os exames ainda mostravam a obstrução. Mas Alessandro já não tinha mais medo. Uma noite após um culto de oração, ele sentiu uma dor aguda no abdômen diferente das outras. Era como se algo se movesse dentro dele. Assustado, foi ao hospital no dia seguinte. O médico que o atendeu franziu a testa ao ver os exames. Isso não faz sentido, murmurou. A obstrução sumiu. Sua veia hepática está normal. Alessandro não entendeu. Como assim, doutor? O homem olhou para ele, incrédulo. Não há mais sinais da síndrome de Budd-Chiari. É como se nunca tivesse tido. Carolina chorou abraçada a ele. Os irmãos da igreja, ao saberem, se reuniram em ação de graças. No culto seguinte, Alessandro deu seu testemunho de pé, como é o costume na CCB.
Com voz trêmula contou como Deus o havia livrado. Não houve gritos nem espetáculo, apenas lágrimas silenciosas e mãos erguidas em gratidão. Hoje, Alessandro serve na igreja. Ajuda a arrumar as cadeiras, visita os doentes, quando pode, dá seu testemunho para aqueles que, como ele, acham que não há mais esperança. Aprendeu que a fé não é sobre entender tudo, mas sobre confiar àquele que tudo entende. Eu pensava que minha força vinha do meu trabalho, das minhas mãos, diz ele aos que perguntam. Mas Deus me mostrou que a verdadeira força está em se render a Ele. Na CCB não tem show, não tem fama, tem só Jesus. E isso basta. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que vive o que crê, Alessandro descobriu que os maiores milagres não são apenas os que curam o corpo, mas os que transformam a alma. Alessandro nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um farol para tantos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, enquanto visitava um hospital como parte do grupo de oração da igreja, ele encontrou um jovem chamado Mateus, deitado em uma cama, os olhos vazios, o corpo frágil. O médico havia dito à família que não havia mais o que fazer. O câncer estava avançado demais. A mãe, uma mulher de rosto marcado pela dor, segurava a mão do filho como se fosse a última coisa que lhe restava. Alessandro se aproximou com calma, lembrando-se de como se sentirá naquela maca anos antes. Posso orar por ele? Perguntou, e a mãe, sem forças para recusar, apenas assentiu. Ele colocou a mão na testa do rapaz e começou a falar com Deus, não com palavras bonitas ou cheias de teologia, mas com a mesma simplicidade que havia aprendido na igreja. Senhor, o Senhor sabe o que é perder um filho, mas o Senhor também sabe o que é ressuscitar uma vida. Se for da tua vontade, toca neste jovem. E se não for, dá força para essa família suportar. Ninguém esperava o que veio depois. Naquela mesma noite, Mateus começou a sentir uma queimação no peito, como se algo estivesse se movendo dentro dele. Os médicos alarmados correram para examinar, mas não encontraram nada de anormal, exceto por um detalhe: os tumores, que antes apareciam claros nos exames, estavam menores. Em uma semana, novos testes confirmaram o impossível: o câncer havia regressido. Os médicos não tinham explicação. A mãe de Mateus chorava, abraçada ao filho, enquanto ele, ainda fraco, mas com os olhos brilhando de uma forma que não se via há meses, sussurrava: Eu sonhei com um homem de túnica branca. Ele me disse que ainda não era minha hora. A notícia se espalhou. Jornais locais quiseram entrevistar Alessandro, mas ele recusou. Não é sobre mim, dizia. É sobre Deus. Se as pessoas quiserem saber mais, que venham à igreja. Lá, elas vão encontrar respostas. E foi assim que, aos poucos, mais pessoas começaram a aparecer nos cultos. Não por curiosidade, mas por necessidade. Pessoas com dores no corpo, dores na alma, viciados, depressivos, famílias destruídas, todos buscando o mesmo milagre que havia transformado Alessandro e agora Mateus. Um desses casos foi o de Dona Maria, uma senhora que chegava arrastando os pés, o rosto inchado de tanto chorar. Seu filho, viciado em drogas há anos, havia sido encontrado quase morto em uma rua. Os médicos disseram que, se sobrevivesse, ficaria com sequelas permanentes. Ela não tinha mais forças nem para orar. Mas na igreja, entre irmãos que a abraçaram sem nem saber seu nome, algo mudou. Eu só conseguia repetir: Jesus, salva meu filho, contou depois. Não era uma oração bonita. Era um grito. 3 dias depois, o jovem acordou. Não só acordou, como se levantou da cama, lúcido, pedindo água. Os exames mostravam que seu cérebro, que deveria estar danificado, estava intacto. As toxinas do corpo, que deveriam ter deixado marcas, haviam sumido. Os médicos chamaram de recuperação espontânea. Dona Maria chamou de milagre. E assim, a igreja continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por causa de pastores famosos ou estruturas grandiosas, mas porque ali, entre pessoas comuns, Deus escolheu se revelar. Alessandro, que já havia sido um homem quebrado, agora via sua própria história se repetir na vida de outros. E cada testemunho, cada lágrima de gratidão, cada obrigado Jesus murmurado entre soluços, era prova de que a fé não é teoria, é experiência. Antes eu achava que milagre era só coisa de filme ou de história antiga, ele costuma dizer, olhando para os rostos daqueles que chegam desesperados e saem transformados. Mas aqui a gente vê que Deus ainda faz o que fez há 2000 anos. E o melhor, ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem precisa. E assim, entre as paredes simples da igreja, onde o cheiro de café se mistura com o perfume das flores deixadas no altar, a história de Alessandro se torna parte de algo maior. Uma corrente de fé que não depende de homens,
mas do Deus que ainda hoje estende a mão para quem está afundando. Porque no fim os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas aqueles que mudam uma vida para sempre. Naquela mesma semana, enquanto Alessandro ainda sentia o peso da emoção nos ombros, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há 3 anos, desde que perdeu o filho em um acidente, Marisa vivia como uma sombra. Os médicos tinham dado um veredicto cruel: depressão severa. Sem tratamento pode ser irreversível. Os remédios só a deixavam sonolenta, e as palavras de conforto dos amigos soavam vazias. Até que numa tarde cinzenta, ela passou em frente à igreja e ouviu um coro cantando: Deus é fiel, Ele não desiste de você. Algo dentro dela estremeceu. Não era lógica, era um chamado. Marisa entrou sem saber explicar porquê, mas com a certeza de que se não tentasse aquilo, não teria mais forças para tentar nada. O pastor, ao vê-la, não fez perguntas invasivas. Só estendeu a mão e disse: aqui, você não precisa esconder a dor. Deus já sabe do que você precisa. E foi assim, entre lágrimas que molhavam o chão e orações que pareciam sair de sua própria alma, que Marisa sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi real. Como um rio que, depois de anos represado, finalmente encontra uma fenda na rocha e começa a fluir. Nas semanas seguintes, ela voltou. Não porque a dor tinha sumido, mas porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha nela. As irmãs da igreja a abraçavam sem julgar. O pastor orava com ela, citando versículos que pareciam escritos só para seu coração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Pouco a pouco, Marisa começou a perceber que a falta do filho não doía menos, mas que agora ela conseguia respirar apesar da dor. Até que veio o dia em que, durante um culto de libertação, ela sentiu uma paz tão profunda que assustou. Não era ausência de tristeza, era como se Deus estivesse dizendo: eu não tirei sua dor, mas vou carregá-la com você. Naquela noite, Marisa sonhou com o filho. Ele não falava, só sorria, e ela acordou com uma certeza inexplicável: ele estava bem. Não era um consolo barato. Era uma verdade que lhe deu forças para viver. Hoje Marisa é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela ajuda a receber as pessoas na porta, sempre com um sorriso que esconde as cicatrizes, mas não as nega. Eu não sei explicar como Deus faz, ela diz, segurando a mão de quem chega desolado. Mas sei que Ele não desiste, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. E assim, a igreja continua sendo esse lugar onde o impossível se torna pessoal. Onde Alessandro, que foi curado de uma doença que os médicos chamavam de sem cura, agora ora por quem chega com relatórios médicos nas mãos e medo nos olhos. Onde Marisa, que já pensou em desistir da vida, hoje segura a Bíblia com as mesmas mãos que já seguraram remédios para dormir e não acordar. Porque milagre não é só o que muda de repente, é também o que muda devagar, mas com certeza. É o Deus que não apenas sarou o corpo de Alessandro, mas devolveu a Marisa a vontade de viver. E é por isso que toda semana, mais alguém entra naquela porta com o último fôlego de esperança, e sai com uma história nova para contar. Porque na Universal, a fé não é só uma crença. É um encontro. E todo encontro com Deus deixa marcas, algumas visíveis, outras só o coração conhece. Mas todas, sem exceção, são para sempre. Naquela mesma igreja, onde o ar ainda cheira a café recém-servido nos cultos da manhã e o som dos louvores parece abraçar quem entra, sentou-se Dona Maria. Ela não chorava mais como nos primeiros dias quando chegava arrastando os pés, com as costas curvadas pelo peso de uma dor que nem os analgésicos mais fortes conseguiam aliviar. Os médicos tinham dito que era fibromialgia, uma palavra complicada para um sofrimento que parecia não ter fim. Aprenda a conviver com isso, disseram. Mas Dona Maria não queria apenas conviver. Ela queria viver. Foi numa quarta-feira à noite, depois de ouvir o testemunho de um homem que havia recuperado a visão, que ela resolveu fazer algo diferente. Em vez de apenas ouvir, ela estendeu as mãos durante a oração e sussurrou: Senhor, se o Senhor curou aquele homem, o Senhor pode me curar também. Não foi um grito, não foi uma exigência, foi uma fé pequena, mas sincera, como uma semente plantada em terra seca. Os dias passaram, e Dona Maria continuou voltando. Não porque a dor tivesse sumido de uma hora para outra, mas porque a cada culto, ela sentia algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. Até que numa manhã, enquanto arrumava a cama, percebeu que havia se movimentado sem fazer careta. Depois, notou que conseguia segurar a panela sem sentir que as mãos queimavam. E então, no domingo seguinte, enquanto dançava no culto, sim, dançava, as lágrimas escorreram não de dor, mas de alegria. O corpo ainda doía às vezes, mas a dor já não mandava nela.
Ela é que decidia quando ia parar, quando ia seguir, quando ia louvar. Hoje Dona Maria é quem abraça as mulheres que chegam com o mesmo desespero que já foi dela. Não é mágica, minha filha, ela diz, apertando as mãos delas. É Deus trabalhando. Às vezes ele tira a dor de uma vez. Às vezes ele vai tirando aos poucos, enquanto a gente aprende a confiar nele. E então conta como, depois da cura, veio a restauração. O marido, que havia se afastado por não saber como lidar com a doença dela, voltou para casa. Os filhos, que só a viam como uma mãe doente, passaram a vê-la como uma guerreira. E ela, que antes se olhava no espelho e só via cansaço, agora enxerga uma mulher que Deus não desistiu de transformar. Mas se Dona Maria é um exemplo de paciência, Júnior é a prova de que Deus também age na velocidade da urgência. Ele chegou à Universal arrastado pela esposa, depois de um acidente de moto que deixou os médicos balançando a cabeça. Se sobreviver, vai ficar paralisado, disseram. Júnior não queria ouvir isso. Ele tinha 2 filhos pequenos e uma conta de luz para pagar. Não podia ser o pai que ficou na cadeira de rodas. Na primeira vez que entrou na igreja foi mais por desespero do que por fé. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com uma autoridade que Júnior nunca havia visto, algo mudou. Não foi instantâneo. Primeiro ele sentiu um formigamento nas pernas, como se agulhas estivessem picando. Depois, uma dor aguda, como se os nervos estivessem acordando. E então, enquanto o culto seguia e os louvores enchiam o salão, Júnior segurou os braços da cadeira de rodas e, com um esforço que parecia sair da alma, se levantou. Tremendo, suando, mas de pé. A igreja inteira parou. Alguns choraram. Outros gritaram glória a Deus. E Júnior, que havia entrado ali pensando que sua vida tinha acabado, saiu andando devagar, com ajuda, mas andando, como se cada passo fosse um obrigado silencioso. Agora, ele é quem leva outros acidentados para a igreja. Eu sei como é ouvir que não tem jeito, diz, olhando nos olhos de quem está desistindo. Mas Deus não olha para o que o médico fala. Ele olha para o que a fé da gente grita. E então conta como, depois da cura física, veio a cura financeira. O trabalho que parecia perdido foi restaurado, as dívidas foram pagas, e a família que quase se desfez se uniu de novo. Porque Deus não faz nada pela metade. Essas histórias não são exceções. São só algumas das muitas que acontecem onde a fé encontra a ação de Deus. Onde o impossível vira, veja só o que Deus fez. Onde pessoas que chegam com o coração partido saem com um propósito. Porque na Universal não se ensina só a orar, se ensina a esperar o milagre. Não se fala só de Deus, se vive a presença dele. E é por isso que toda semana a fila não diminui. Porque sempre tem alguém que ouviu falar de um milagre e pensou, se Deus fez por eles, pode fazer por mim. E então entra pela porta com medo, com dúvida, mas com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que, como Jesus disse, é suficiente para mover montanhas. E quando sai, leva não só a cura, mas a certeza de que não importa o que a vida tirou, Deus devolve em dobro. Sempre. E foi assim que Maria, a mulher que entrou arrastando metade de si mesma, metade da saúde, metade da esperança, metade do sonho de ser mãe, saiu carregando o impossível nos braços. O médico havia dito que seu útero, marcado por cicatrizes de anos de dor, nunca mais abrigaria uma vida. Mas naquela noite, depois de orar com lágrimas e mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta em Jeremias 30, 17, eu te restaurarei a saúde e te curarei das tuas feridas, ela sentiu algo se mover dentro dela. Não era dor, era vida. 9 meses depois, no mesmo hospital que lhe dera o diagnóstico sem esperança, os enfermeiros choravam ao ver o bebê perfeitamente saudável em seus braços. O laudo médico, agora emoldurado em sua casa, trazia uma só palavra em vermelho: milagre. Mas o verdadeiro milagre não foi só o filho. Foi a Maria que ressuscitou, a que sorria sem medo, que abraçava o marido sem a sombra da culpa por não conseguir ser mãe, que agora liderava um grupo de mulheres na igreja para orar por outras metades, corpos quebrados, sonhos adormecidos, almas em pedaços. Porque ela aprendeu que Deus não completa o que falta, ele recria. Não devolve o que foi tirado, ele dá algo que nunca existiu antes. Talvez você esteja lendo isso com sua própria metade, metade do emprego, metade do amor, metade da fé. Mas saiba, o grão de mostarda que você esconde no bolso já é uma floresta em Deus. A fila na Universal não é de desesperados, é de quem descobriu que o impossível é só o nome que damos ao que ainda não vimos Deus fazer. E quando ele age não há metade que resista. Há só um todo novo. Então venha. Não com a fé que você não tem, mas com a dúvida que você ousa trazer. Porque aqui, até as cicatrizes viram testemunho. E o que o mundo chamou de fim, Deus chama de começo.